uma troca inteligente na nossa dieta. A dieta, eu já falei algumas vezes por aqui, não é simplesmente uma dieta de perda de peso, não. É uma dieta alimentar. Ela diz do nosso hábito, do que a gente diariamente escolhe o que comer e o que não comer. Boa noite para todo mundo que está aqui. Hoje eu tive uma resposta muito bacana lá pelo Story. Uma seguidora falou que ela substitui o achocolatado pelo cacau 100%. Ela pega qualquer receita que leve um achocolatado e substitui por 100% de cacau. Esse é um exemplo clássico de uma troca inteligente na nossa dieta e a gente vai entender por quê. Como eu falei, o cacau ele está na categoria de alimento que fortalece, que potencializa o nosso sistema imunológico. Ele é extremamente rico, pessoal. E além de ser versátil na cozinha, né? Muitas vezes a gente associa o cacau a um alimento sempre doce, mas não. Esse ingrediente, que a bem da verdade ele tende a um sabor amargo, ele pode ser usado tranquilamente também em receitas salgadas. Por exemplo, um pão integral com um pouco de cacau, claro que é um pouco, tem que ter a dosagem bacana ali das proporções da farinha. Se você colocar um pouco de cacau, você já enriquece bastante, dá um colorido bonito no pão e ainda é uma forma de consumir o cacau de maneira salgada e não doce. Acaba que todo mundo associa com doce, já que o cacau é a principal matéria-prima para fazer o chocolate, não é mesmo? O chocolate, que as nutricionistas de um modo geral falam que é um alimento saudável, que é um alimento funcional, isso diz respeito a essa matéria-prima, que é o cacau. O cacau, ele é um fruto. Ele é um fruto de uma árvore que se chama Theobroma cacau. E esse fruto, ele se localiza no grupo dos alimentos reguladores. Alguém que está aqui já ouviu falar em alimentos reguladores? A gente escuta muito falar em carboidrato, em lipídio ou gordura, proteína ou aminoácido, que é a menor parte de uma proteína. Mas e o grupo dos reguladores? Vocês já ouviram falar? O cacau, que é um fruto, ele está dentro desse grupo. E esse grupo de alimentos, necessariamente, ele precisa estar na nossa dieta alimentar por ser um alimento muito rico em micronutrientes. O grupo dos reguladores, eles precisam de fato estar na nossa dieta, porque é o que garante o nosso aporte de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E quando os alimentos são de origem vegetal, que é uma característica inclusive do grupo dos reguladores, eles também têm muitos compostos bioativos, que são compostos com princípios funcionais, né? O cacau é um alimento funcional. Eu já falei aqui em diversas lives que o alimento funcional é aquele que, além de nutrir o nosso corpo com uma nutrição básica, ele ainda oferece um plus a mais. O que é isso? Ele tem os compostos bioativos, ele tem princípios funcionais que ajudam a retardar uma doença ou amenizar uma doença, né? A gente está ouvindo falar muito aí do Covid-19. A gente precisa atacar a nossa alimentação com alimentos que potencializam o nosso sistema imunológico. Para quê? Para fortalecer o nosso corpo. E principalmente os alimentos funcionais. O cacau é um deles. E aí, o cacau,
ele, além dos compostos bioativos, além dele ser um alimento funcional pela quantidade de flavonoides que ele tem. O que o cacau tem de interessante? Ele tem catequinas, ele tem teobromina, ele tem anandamida. Anandamida é uma substância que só tem no cacau. Ela deriva da palavra ananda. E quem é praticante de yoga conhece muito essa palavra, que ela remete a um estado de bem-aventurança, um estado de felicidade completa. A gente quer ser, principalmente nesse momento de pandemia, ser ponte na alimentação de vocês. A gente quer auxiliar essa transição alimentar e impulsionar essas trocas inteligentes, como a gente chama aqui. Porque assim, qual a diferença do achocolatado para o cacau puro, 100% cacau? O achocolatado, ele tem no máximo 30% de cacau, no máximo, e 70% de açúcar, de sacarose. Então assim, vocês podem ver que é desproporcional. Ele é muito mais açúcar do que cacau. E eu volto a dizer, o chocolate que a nutricionista prescreve, aquela porção clássica de 30 gramas ao dia, é o chocolate com no mínimo 100% cacau. Claro que se você puder consumir 100% cacau, fazer em casa um bolo, uma calda, um brownie, como a gente disponibilizou diversas receitas na Semana do Cacau, vocês vão estar consumindo 100% cacau. Então vocês vão estar colocando dentro de vocês o que? Flavonoides, catequinas, teobromina, anandamida. É o que leva a gente a um estágio de felicidade perfeita. O cacau faz isso dentro do nosso organismo.